A paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Estamos novamente aqui, iniciando a Escola Bíblica Dinâmica, né? Com a presença dos nossos irmãos, Luciano, Pastor Júlio, e hoje o nosso irmão dando aqui um apoio logístico para nós, o nosso irmão Alisson. Então, que possamos, nessa manhã, estar na disposição do Espírito Santo para, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. Nosso irmão Luciano vai estar orando para iniciarmos a aula de hoje e estaremos tratando, né? O pastor Júlio estará trazendo estudo sobre a influência da vida cristã, a influência da palavra de Deus nas nossas vidas, de que maneira ela atua no nosso meio, em vários níveis da nossa vida, né? Nosso irmão Luciano, por favor. Bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos estar orando agora para iniciarmos a aula aqui. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais neste domingo, meu Pai, para trazermos, Senhor, um pouco mais desse conhecimento, Pai. E é só através, Senhor, dessa aula, Senhor, que o Senhor possa trazer conhecimento aos nossos corações. Que o Senhor possa ir, Senhor, já alcançando, Deus, aí trazendo o nosso entendimento, tudo aquilo que for falado, Pai. Pai, abençoa a vida do nosso pastor Júlio, que ele possa ser usado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para falar grandemente aos nossos corações. Senhor, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor Júlio. Bem, amados de Deus, amados do Pai, está no ar a nossa, não é a minha, não é a deles, não é a nossa, é a nossa EBD dinâmica, aquela EBD que Deus tem nos inspirado a estar em conexão com você, em conexão com a igreja, em conexão com a inspiração, em conexão com o conhecimento. O nosso lema aqui é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E nós estamos com uma série explicando as Escrituras, onde nós falamos aqui de forma facetada sobre a mordomia cristã. A primeira aula foi mordomia cristã, depois falamos da mordomia do templo do Espírito Santo, e aí nós demos um esclarecimento a respeito do trato, da necessidade do trato e da valorização, do cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Falamos da mordomia da mente, do espírito, e hoje nós vamos falar da mordomia da influência, porque você, como ser social, tanto recebe quanto exerce influência na sociedade e no meio que você convive com os seus pares. Então agradecemos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, mas eu gostaria que você nos ajudasse por demais, porque você faz parte desse elo de comunicação. Você é um arauto do rei, você é um interlocutor, você é um mediador. Sim, você é um instrumento de Deus. Então, através da sua rede social, você pode compartilhar essa live e multiplicar o alcance dela, tantos quanto o Senhor permitir. E estar conosco nesse momento, com a sua caneta, pegue a sua caneta, o seu lápis, pegue aí o seu rascunho, o seu caderninho, a sua agenda, e venha fazer as anotações necessárias para que você, no decorrer da semana, venha exercitar, por meio da prática, o seu devocional, que é apresentado aqui em todas as nossas aulas, que vai lhe ajudar, inclusive na participação do nosso projeto de oração, lhe dando uma fonte de inspiração para você se conectar com Deus. E nós vamos começar hoje com o nosso texto áureo, que está lá no livro de Romanos 14, versículo 7. É interessante que você leia todo o capítulo 14, mas eu gostaria de pontuar como nosso ponto de partida aqui apenas esse versículo que vai permear aqui todo o nosso estudo no decorrer da nossa caminhada nesta manhã, a saber, o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma: pois nenhum de nós vive apenas para si, guarde isso, e nenhum de nós morre apenas para si. Então guarde isso, deixe isso aí registrado na tábua do seu coração e influenciando a sua mente, pois na verdade o que estamos fazendo aqui é uma prova de que nenhum de nós vivemos
inteiramente e exclusivamente para nós mesmos. Da mesma forma, não morremos para nós mesmos. Existe um propósito por trás de tudo. E na leitura devocional, nós vamos ter na carta de 1 Coríntios 10, do versículo 22 ao 23, a seguinte afirmativa: porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Uma pergunta. Somos mais fortes do que Ele? Uma segunda pergunta. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa é uma tradução da linguagem da nova versão internacional, então aproximando a nossa realidade. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém e nem tudo nos edifica. E aí vai ser acompanhado das leituras diárias. Na segunda-feira, Romanos do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7, que nós frisamos lá, nós enfatizamos que você deve fazer a leitura do capítulo todo. Eu apenas extraí um versículo de todas as leituras devocionais no decorrer da semana. Você deve exercitar o capítulo por inteiro, que vai te ajudar na sua oração. Vamos lá. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Então a polêmica de comer, de não comer, o que fazer, deixar de fazer, o apóstolo Paulo resume: tudo o que fizer, faça pensando em agradecer e render graças ao Senhor. Na terça-feira, nós vamos lá para o livro do Evangelho de Mateus 5, do versículo 13 ao 18, aonde Jesus evidencia: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, fazendo uma analogia ao sal, que era muito importante naquela época, Jesus vai aqui nos trazer a realidade. Vós sois importantes, mas se não tiverem nenhum poder de influência, se realmente, se verdadeiramente não cumprir o propósito, para que servirá? Então você vai meditar ao longo da semana. Na quarta-feira, 2 Coríntios 2, 14 a 17, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os quais estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então olha que palavra linda e inspiradora. Somos como um aroma de Cristo. Na quinta-feira, 2 Coríntios 3, do 1 ao 6, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos nós. Nós somos a correspondência. O apóstolo Paulo apresentava aqueles irmãos como a correspondência viva, testemunhos vivos do agir de Deus. Assim também nós somos diante do nosso Senhor. Na sexta-feira, 1 Pedro 4, 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dedique-se à oração. São aconselhamentos do apóstolo Pedro. No sábado, Mateus 13, do versículo 31 a 35, e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. As parábolas de Cristo que visava aproximar o conhecimento do público-alvo. E no domingo, para fechar, 1 Coríntios do 1 ao 23, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejamos unidos num só pensamento e num só parecer. É o que estamos buscando fazer aqui, em conexão com a igreja, em conexão com você que está aí nos ouvindo. Mas faça o devocional, busque uma fonte de inspiração, se conecte com o céu, que você vai ter o esclarecimento aprofundado do Espírito Santo para a sua vida e vai saber aplicar esse estudo. Vamos lá? Características da influência, mordomia da influência, administração da influência. Sim, é o propósito de Deus para a nossa vida. O homem, ele é um ser social e nós sabemos disso. Tanto que nós estamos sentindo aí esse reflexo dessa proibição nos relacionamentos, no caso, nos ajuntamentos, né? E tem aí as redes sociais que acabou ocupando um certo espaço. Vamos lá? Se desejar desenvolver a sua personalidade, precisa viver em agrupamentos para o bem, dos quais contribui e dos quais recebe benefícios para a vida.
Nesse contato constante, os indivíduos exercem uns com os outros uma certa força, que denominamos influência. No mais das vezes, é um poder inconsciente, o que vem aumentar a responsabilidade daqueles cuja preocupação é exercer uma influência nobre e elevada no ambiente em que vive. Então, o homem, como ser social, ele tanto exerce quanto ele recebe influência, e ele desenvolve a sua personalidade à medida que ele vai justamente se envolvendo nesse mecanismo, nesse processo de influência mútua em dar e receber. É importante você entender isso, porque esse isolamento social tem afetado o nosso nível de relacionamento. Bom, por você entendendo que do ponto de partida você é responsável tanto por dar como receber influência, nós vamos partir agora para o primeiro tópico, que diz respeito à inevitabilidade, uma coisa que eu não posso evitar. Você entendeu até aqui? Nós não podemos evitar de tanto receber e de tanto dar, exercer essa influência. A gente vai entender até onde essa influência chega, na família, no lar, na escola, na igreja, nos negócios, na sociedade, de forma que você vai compreender um pouco mais com amparo na palavra de Deus. Então, dentro do tópico inevitabilidade, podemos comparar a influência com as ondas do rádio. Cada pessoa possui, por assim dizer, um aparelho, ao mesmo tempo transmissor e receptor de influência. Então, lembra o tempo em que nós dependíamos tanto do rádio? Hoje, vamos dizer que nós podemos até usar, atualizando o aparelho celular, a nossa rede social, não é? Nós carregamos isso, o nosso Wi-Fi ligado, e você acaba recebendo aquela conexão dos diversos Wi-Fis que você vai encontrar aberto, desde que você tenha a senha de acesso. De repente você encontra um aberto e vai conseguir se conectar. Então essas ondas de influência, elas são invisíveis e imperceptíveis, elas cruzam a atmosfera social em que nos movemos. No que diz respeito às ondas de rádio, são os conhecidos espectros que circulam na atmosfera que nós não conseguimos visualizar. Da mesma forma é a nossa influência, não consegue captar até que ponto você está influenciando alguém ou está sendo influenciado por essa pessoa. Vamos lá? Vários estarão captando as ondas da nossa influência e irradiando ondas de influência salutares ou prejudiciais desde que iniciamos a nossa atividade diurna até o dia terminar. Então, no decorrer do dia, você vai estar exercendo essa influência no ambiente em que você estiver, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Então é importante você entender isso. Da mesma forma, no ambiente que você está, você vai estar captando essa influência. É mais ou menos, traduzindo isso para a nossa realidade aqui, o que nós estamos realizando aqui. Eu tanto exerço influência aos meus irmãos que estão do meu lado aqui, à minha direita, à minha esquerda, quanto eles me influenciam também. E o nosso pensamento é, de certa forma, lhe influenciar para que você cresça na graça e no conhecimento. Bom, Paulo fala sobre a potencialidade da influência. Diz ele que ninguém pode eximir-se de exercê-la ou sofrê-la. Em Romanos 14, 7, você vai entender, porque faz parte da leitura devocional no decorrer da semana. Jesus falou da influência cristã como poder para o bem das almas e a glória de Deus. Olha só o que Jesus afirmou, hein? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está na narrativa de Mateus 5, do versículo 14 a 16. Jesus falando da cidade edificada, iluminada, que fica lá nos montes. Isso, ela exerce influência, ela serve de ponto de orientação. As pessoas vão olhar para aquela cidade com toda certeza. Então não se pode esconder essa cidade edificada. Assim somos nós, que resplandeça a nossa luz diante dos homens. Agora, no quesito durabilidade, isso, falamos da inevitabilidade, que eu não posso evitar de exercer essa influência. E é uma via de mão dupla, guarde isso, porque às vezes você acha, não, eu vou exercer e não sou
também influenciado, eu não sou contaminado. E daqui a pouco você acaba percebendo que você, em algum momento, acabou sendo influenciado ou por uma frase, ou por um pensamento, ou por um conceito, ou por um pressuposto, enfim, ou alguma coisa analógica que alguém te passou em uma convivência, em um ambiente que você frequentou. Vamos lá? A nossa vida é limitada a um número reduzido de anos aqui na Terra. Devemos, porém, vivê-la de tal maneira que essa influência se prolongue pelas gerações futuras como perfume suave. O homem, amado, na verdade, ele não finda a sua influência quando ele morre. Eu, quando estava lendo, preparando, meditando nesse estudo, a figura que veio na minha mente, que me aproximou muito da minha mãe que já partiu, foi a figura de um personagem muito conhecido, considerado patriota, Ayrton Senna. Eu me lembro que ele exerceu tanta influência na minha vida, porque nas manhãs de domingo, eu acordava todas as manhãs de domingo para ter o prazer de sentar ao lado da minha mãe na frente da televisão e nós dois torcíamos juntos para que o Ayrton Senna ganhasse as corridas. Então foi uma influência que tanto me aproximou do ideal de patriota, quanto me aproximou daquele laço com a minha mãe, aproveitando daquela intimidade ali, no momento em que ela se emocionava, eu me emocionava junto, enfim, cresci com essa influência na cabeça, guardei esse exemplo na cabeça e a gente acaba entendendo, de certa forma, onde eu quero chegar, que o Ayrton Senna partiu, ele morreu, mas até hoje as frases do Ayrton Senna, a vida do Ayrton Senna, os projetos do Ayrton Senna, não é? Tudo aquilo que ele fez acaba influenciando gerações depois da sua partida, depois da sua morte. Assim foi o apóstolo Paulo, que falou: a sede de meus imitadores, assim como eu de Cristo. Ele passou o bastão para Timóteo, ele orientou a Timóteo que Timóteo buscasse homens também, que pudesse passar isso a outras gerações, e Timóteo, por sua vez, foi influenciado por sua avó e por sua mãe. Olha que coisa maravilhosa, olha que corrente, que ela não se finda quando finda a vida, mas ela segue por outras e outras gerações. Então a durabilidade da influência, ela perpassa esse plano terreno, ela perpassa essa quantidade de anos que nós vivemos aqui na Terra. Isso, ela diz respeito a um legado que você quer deixar. Porventura, você que está aí conosco pode participar, pode falar. Você também não recebeu a influência do seu antepassado, do seu avô. Não é comum a gente falar dos nossos avós, da geração que já se foi, mas que nos influenciaram também e de forma benéfica. Você lembra? Pode compartilhar conosco, coloque aí, e nós vamos estar aqui compartilhando essa ideia. E vamos chegar aqui na influência maior, que é o retrato de Jesus. Não é mesmo? Não é mesmo, irmão? Essa influência que nos contagia. A palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 5, fala, como o pastor já disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, andai no amor, né? E Apocalipse 3:11 fala assim: guarda o que tens. Por quê? Porque os dias que nós vivemos são maus, né? Vivemos entre profanos, entre hereges, entre assassinos, entre almas completamente psicopatas, pessoas sem caráter, né? Mas a nossa influência tem que ser da onde? Do Evangelho, dos ensinamentos do Senhor Jesus, né? Temos visto o que está acontecendo aí pelos meios de comunicação, uma caça está sendo feita a um homem, que supostamente é um psicopata, que já matou várias pessoas, é um fugitivo, né? Esse é o momento que vivemos, não podemos julgar, não temos todo conhecimento de tudo, mas está influenciando muita gente a se armar, a se trancar dentro de casa. Mas a nossa influência tem que vir da onde? Sermos imitadores, porque Cristo nos ensinou aquilo que nós precisamos para estarmos nesse mundo, buscando a sua presença, vivendo em amor. Exatamente. Nós, como cristãos, temos que estar à frente disso, né? Nós temos que ser influenciadores daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Porque nós que temos um pouco de conhecimento, estamos aprendendo a cada dia, nós temos que exercer essas influências sobre aqueles que ainda não conhecem. Porque se nós não formos diferentes, se não formos aquele sal da terra, como o pastor leu aqui, nós seremos um sal sem sabor. Então, através das nossas influências, nós vamos
trazer outras pessoas a conhecer a esse Cristo que nós conhecemos. Ele é o nosso inspirador. Olhar para Cristo e tentar imitá-lo, como diz a palavra do Senhor. Temos que ser imitadores de Cristo. E sendo imitadores, nós vamos estar sendo influenciadores àqueles que ainda não conhecem e até mesmo aqueles que conhecem a palavra do Senhor, mas ainda não têm um profundo conhecimento. Então, através disso aí, a gente vai alcançar e influenciar de forma positiva a vida de outras pessoas para o Evangelho do Senhor. Amém. Olha, eu me lembro de um hino que nós cantávamos muito, do Inário, que falava do rosto de Cristo. Eu creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E nós vamos aqui justamente levar para a figura de Cristo sobre esse retrato de Jesus. Nós não temos aqui, ainda que alguns pintores, artistas, venham pintar na tela um retrato de Cristo com detalhes aproximando da realidade do povo e da cultura do Oriente Médio, nós não sabemos da fisionomia real de Jesus. Ele nunca pesou ele nunca posou para que um artista pintasse ele para imortalizar a sua face na tela, porque ele não precisava fazer isso. Ele não precisava, pois seria imortalizado através dos milhões que haviam de crer nele e seguir seus preceitos. Esses seriam retratos do Mestre, reproduzindo no viver diário a imagem daquele que receberam pela fé. Por isso, Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, em 2 Coríntios 3, versículo 3. Então, entenda isso, amado, que a imagem que o apóstolo Paulo traduz a respeito de Cristo é justamente uma imagem viva e eficaz, que ela perpassa o tempo, ela perpassa as gerações. Da mesma forma que ele recebeu, ele passou à frente e ele destaca que nós somos como cartas vivas de Cristo. Olha que palavra maravilhosa e inspiradora. Portanto, mesmo não sabendo da imagem de Cristo, da fisionomia de Cristo, nós somos influenciados por suas ações realizadas aqui na terra durante o seu ministério. Portanto, entenda que só há um Cristo que reproduzimos através das nossas vidas. Não há uma dualidade. Só há um evangelho capaz de convencer os homens do poder de Jesus para salvar. E esse evangelho somos nós. Nós representamos esse evangelho. Nós somos cartas conhecidas e lidas para todos os homens que nos olham e que procuram a imagem de Cristo através da sua igreja que o representa aqui na terra. Porque para Deus nós somos bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Então nós somos como aroma, como perfume suave no ambiente aonde chegamos. Isso não é pouca coisa, meu amado. Isso não é pouca coisa, minha amada. Exercite isso, entenda isso, absorva isso. E agora nós vamos para um momento de fixação através da ilustração. Costumamos ilustrar com a palavra e com exemplos de pessoas que vivenciaram essa realidade. Vamos lá. Sadhu Sadansi, o grande cristão da Índia, ele foi visitar certo pastor em Londres e a criada perguntou a quem ela deveria anunciar. Sadhu Sundar disse: a menina não conseguiu guardar o seu nome. Ele falou o seu nome para ela, mas ela não conseguiu guardar o seu nome. E dirigindo-se ao escritório do pastor, disse: está aí um senhor que deseja vê-lo. E o pastor perguntou como ele se chama. E ela: desculpe-me, porque não consigo recordar e nem pronunciar o seu nome, mas eu sei que se trata de um cavalheiro muito parecido com Jesus Cristo. Olha que testemunho abençoado. Pode não lembrar o nome, mas lembrou que aquele homem, ele se parecia demais com a figura de Cristo. Um missionário nas selvas africanas, segundo a ilustração, estava contando a uma tribo como Jesus ensinava e curava os enfermos. Os aborígenes ouviam silenciosos e reverentes a narrativa daquele missionário. Ao terminar o culto, eles dirigiram-se ao missionário e disseram: olha,
esse Jesus já esteve aqui e até morou conosco. Olha só, o missionário pediu que o descrevesse e pela descrição compreendeu tratar-se de um outro missionário médico que ali estivera anos passados. De tal forma, esse médico missionário que esteve ali, ele imitou os passos do seu mestre Jesus e acabou influenciando aqueles nativos que nunca mais esqueceram da figura daquele missionário que ali passou. Olha que testemunho maravilhoso. Em contrapartida, pastor Júlio, muitas pessoas acreditam que podem conhecer Jesus, podem acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo não seguem aquilo que é ensinado na Sagrada Escritura. Então eles limitam a graça de Deus na sua vida. Acreditar eu creio que Jesus existiu e que fez, mas não se preocupe em seguir os ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz. Isso. Meu amado, eu estou com uma dificuldade porque o óculos com a máscara embaixo, então a gente tem que estar dando um jeito aqui. Mas eu quero deixar um abraço para o nosso presbítero Walter, que está conosco, nosso irmão Adalberto Pires, a nossa irmã Fran Fernandes, Graça e Grézias, não é isso? Um abraço aos nossos irmãos, esteja conosco. Vamos acelerar aqui para a gente conseguir terminar no tempo. Mas se você está compreendendo, se você deseja interagir, coloque aí, pastor, tem um personagem aqui que me influenciou e como influenciou, que tipo de influência foi essa? Pode colocar que nós vamos compartilhar. Bom, quem nos dera que assim nós nos tornássemos imitadores de Cristo, né, para o bem. Um jovem professor americano numa escola do governo no Japão assumiu o compromisso de não falar de Cristo aos seus alunos. Veja bem, americano no Japão e com o compromisso de não falar de Cristo para os seus alunos. Ele cumpriu a palavra. Tal era o seu testemunho, porém, que os alunos começaram a investigar o segredo do seu viver. Depois de alguns meses, grande número desses rapazes se entregaram a Cristo, a quem sabiam que o professor seguia. Foi o poder, veja bem, foi o poder silencioso, mas conquistador da influência do testemunho daquele professor. E isso, o maior testemunho, você já ouviu falar, é a nossa própria vida. Isso, a maior pregação é a nossa própria vida, o nosso próprio testemunho. Agora vamos entrar nas áreas específicas de influência. Todos nós exercemos influência, uns mais e outros menos, de acordo com o círculo das nossas relações. Sim, tem pessoas que participam mais de formativa de determinados grupos, outras participam menos, mas todas, de alguma forma, exerce-se numa cadeia maior ou menor a sua influência. Quanto maior a esfera da nossa influência, tanto maior será a nossa responsabilidade. Se você influencia muito, você vai ter uma responsabilidade maior também. É importante você entender isso. Quanto mais largo o âmbito das nossas relações, tanto maior a nossa oportunidade de servir a Deus e o próximo. É importante você entender, porque tem horas, Ivan, como o irmão frisou aí, tem hora que nós estamos aqui numa EBD transmitindo para você uma palavra. Então, você vai rodar nossas redes sociais e quiséramos nós que você encontre nas nossas redes sociais sempre o mesmo conteúdo, não é mesmo? Para que não haja distorção nessa influência. Eu não posso ser um leão num lugar e um gatinho em outro lugar, em outro canal. Vai gerar uma confusão. E por aí vai. O crente, que deve ser luz do mundo e sal da terra, deve procurar largar o seu círculo de sua vida, para que assim possa exercer a sua influência iluminadora e preservadora sobre o maior número possível de indivíduos. Então devemos considerar algumas esferas da nossa influência. Primeira influência que você deve se orientar, que você deve enxergar, que você deve aprofundar o seu olhar reflexivo. Vamos lá? As esferas de influência. A primeira é a influência no lar, aonde o nosso círculo de relacionamento se estreita, aonde o número de indivíduos são menor, mas a influência é maior, porque lá você é justamente o que verdadeiramente é, sem filtro, isso, sem retoque na sua imagem.
ali a sua personalidade fica exposta, sim, as pessoas que estão próximas de você, elas sabem exatamente o que você é. Isso. Nós não podemos aqui apresentar uma imagem fora do nosso lar, daquela que nós não somos, na verdade, no interior da nossa casa, porque o primeiro a nos reprovar vai ser os próprios da nossa casa. É no lar que nós vivemos a nossa vida mais real, sem a preocupação de escondermos a nossa personalidade, sem podermos ocultar aquilo que realmente somos e até que pensamos. A minha esposa até costuma falar que eu falo dormindo. Então veja só, meu amado, o que eu posso falar dormindo? Eu não sei, eu estou dormindo, mas minha esposa tem noites que ela me surpreende no amanhecer e fala, ó, você estava falando dormindo. Então lá nós não conseguimos esconder realmente quem nós somos. Por isso mesmo, verifica-se muitas vezes que a vida do indivíduo no lar está em conflito com a vida fora dele. Isso é preocupante. Vendo-o no lar e depois fora, nem parece tratar daquela mesma pessoa. Então, um alerta aí. A vida do crente deve ser de tal forma que não haja discrepância entre a sua vida social e a sua vida em família. Tem que andar de forma equilibrada. Entenda isso. Ele não pode ser irritadíssimo, maledicente e profano no lar para depois se apresentar na igreja com aparência de piedade e de puritanismo. Religião para o mordomo fiel não é capote para vestir quando você vai à igreja e para pendurar depois no cabide ao voltar para casa. O mordomo reconhece que a esfera do lar é tão sagrada quanto a da igreja. Entenda isso, meu amado de Deus, meu amado do Pai. Existe até aquela paródia, aonde o irmão queria a oportunidade da igreja e não davam a ele, porque ele não ia vestido a caráter. E o dia que ele vestiu o paletó, vestiu o terno, ele recebeu a oportunidade. Então ele largou o terno e ele deixou o terno no altar, falando para o terno pregar. Naquela analogia de que não é a roupa que prega, não é aquela capa que prega. Então a nossa mordomia de influência não pode ser uma capa, que eu coloco ela para vir à igreja, com aparência de piedoso, mas quando eu volto, eu deixo ela exatamente naquele lugarzinho no meu lar e eu me transformo numa outra pessoa. Então, o primeiro ato de influência, o primeiro ambiente de influência é o seu lar. Segundo ambiente de influência, na escola. Isso, infelizmente, meu amado, quando entramos nesse inteirinho, nesse espaço físico, principalmente naquilo que diz respeito aos mais jovens, com essa geração, realmente nós nos assombramos. E isso é cercado de cuidado, porque nós ouvimos falar, pastor, mas a geração mudou, pastor, a cultura evoluiu. Sim, os pensamentos mudaram, os conceitos mudaram, não pensamos mais como os nossos avós, nossos antepassados, muita coisa mudou, até o relacionamento mudou. Mas por isso, amado, você precisa entender que o poder de influência também hoje seu é maior. Isso, quantas pessoas que estão na escola e lá elas fazem filmagem, fazem vídeos, isso, que mostram que elas não estão na escola realmente para estudar, mas para fazer qualquer outro tipo de coisa, menos ter a referência de escola como estudo. Vamos lá? A escola é outro lugar em que a nossa influência se faz exercer, olha, poderosamente, porque é um lugar de estudo, de ensino e estudo, é aprendizado. Temos já um grande número de crentes nas escolas secundárias, um número considerável deles nas escolas superiores. Que oportunidade magnífica tem cada crente para exercer sua influência evangélica sobre os companheiros de estudo. É o exemplo, infelizmente, negativo de muitos jovens que acabam indo para as universidades, indo para a faculdade e acabam se contaminando. Eu até tenho um testemunho aqui maravilhoso de alguns jovens aqui da nossa denominação, não que seja por ser da nossa denominação, mas porque eu convivo na faculdade, porque lá trabalho, e eles instituíram lá o culto e autorizado, pediram autorização e o diretor autorizou. Então eles faziam os cultos lá, no começo foi 2, 3, daqui a pouco foi acumulando o número de jovens lá, eles acabaram influenciando aqueles jovens, pois o índice de suicídio, de depressão, de angústia, de conflito, por incrível que pareça, está justamente no meio dos jovens, está lá na faculdade, nas universidades, nas escolas, jovens que estão em conflito com a sua construção de personalidade.
verdade? E aí, infelizmente, com o marketing agressivo do mundo, eles acabam perdendo o equilíbrio e sendo influenciados de forma negativa. Então, você jovem, você meu amado, você minha amada, capacite, fortaleça a sua fé no conhecimento da palavra do Evangelho, para que você exerça essa influência e alcance essas pessoas e faça a diferença na vida de alguém por onde você passar. Glórias a Deus por isso. E nós vamos agora para a influência nos negócios, né? Porque nós temos aquela frase de que negócio, religião e negócios à parte. Então entenda, a influência do crente nos seus negócios, no cumprimento de suas obrigações diárias, é talvez a mais poderosa. É aquela em que ele tem melhor oportunidade de exercer a sua mordomia. Ele tem que abstrair, ele não pode guardar esse conceito que diz negócio, religião à parte. Diz o povo querendo expressar que as duas coisas não têm relação nenhuma. O cristão verdadeiro, ele não tem a religião e os negócios em compartimentos separados, de forma compartimentada, não é? Separada, isso é isso, aquilo é isso, como se ele tivesse que aplicar dois caráteres, duas personalidades cada vez que ele se envolvesse em ambos lugares e em ambos compartimentos representativos. Não é desassociável. Você não entra para o seu gabinete, você não entra para a sua sala, você não vai para o seu trabalho, você não vai para os seus negócios e você deixa do lado de fora o seu conhecimento a respeito de Cristo, o seu caráter e a sua ética. Não. Tanto na oficina de trabalho como na igreja, tem como Senhor Supremo aquele que não faz distinções artificiais dessa natureza. O que precisamos é a transformação da nossa mentalidade, do nosso povo, pelo nosso exemplo. Isso, gostou dessa palavra? Palavra forte, né? Nós devemos respirar tal atmosfera em nossas transações comerciais, que a qualquer momento possamos intercalar nelas uma oração. Sabemos de negociantes que iniciam um novo dia de trabalho reunindo os empregados para um culto em que lê a palavra e pede a orientação de Deus para os negócios do dia. Eu até tive um exemplo do irmão aqui que foi convidado a implantar uma célula dentro de uma oficina aqui conhecida, e esse dono nem era cristão, mas ele pediu que esse irmão levasse a palavra, levasse a oração para todos os seus funcionários. Todos os funcionários tinham que parar naquele horário para se reunir, para ouvir a palavra. Então, glórias a Deus por isso. Todo indivíduo realmente consciente, conhecedor da sua mordomia, não poderá deixar de convidar o sócio, divino, para orientar seus negócios e dele participar, pedir orientação do Espírito Santo, que tudo vê, que tudo sabe, não é mesmo? Que ele pode nos orientar a respeito do melhor caminho, da tomada de decisão também na área do negócio. Não há para o mordomo de Cristo distinção entre o sagrado e o secular. Tudo é sagrado porque tudo pertence a Deus e tudo deve ser usado para a sua glória e para a extensão do reino de Deus. E aí nós vamos chegar para o último item da influência do cristão. É a influência na igreja. A igreja, então, ela é um outro campo de influência. As nossas atitudes no culto estão influenciando os outros. Nosso espírito de cooperação não poderá deixar de influenciar a outros a colaborar também no trabalho. A liberalidade com que contribuímos levará alguém a nos imitar. Se servirmos no espírito de quem quer ser útil e não no de vanglória própria, seremos uma inspiração para os nossos irmãos. Se mostrarmos uma atitude humilde, um coração pronto a compreender as faltas alheias e a perdoar, se amarmos os fracos e procurarmos com tudo bem das almas que se perdem e a honra da igreja que Cristo quer ver imaculada e preciosa, se tudo isso fizermos, estaremos administrando os nossos dons como bons dispenseiros, e aquilo que o Ivan costuma repetir aqui, falado pelo apóstolo Pedro, a multiforme graça de Deus, dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí, por fim, a igreja tem um papel imprescindível e importante, ainda mais agora como mediadora de conflitos.
ela exerce influência na sociedade. Então, como crente, nós não devemos nos isolar das pessoas, nos enclausurar, fazer como Elias, entrar na caverna, pedir a Deus que nos leve, porque o mundo está acabando, o vírus está feroz, tirando vidas, e nós tentando nos isolar, como querendo antecipar a nossa partida. Tudo tem seu tempo, tem a sua hora determinada por Deus, meu amado de Deus, minha amada do Pai. Cristo mesmo pediu ao Pai na sua oração: não peço que os tires do mundo, orou Jesus, mas que os livre do mal. Então há um propósito nós estarmos no mundo e fazer essa diferença. Nós somos como o barco que está dentro da água, sem deixar que ela penetre no interior do barco. Não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus falou, olha, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus viveu isento de pecado, apesar de ter vivido no meio dos pecadores. Assim devemos procurar, como nosso mestre, todo o contato com a sociedade que nos permita influenciá-la com o Evangelho, sem permitir que a sociedade nos influencie no que tem de mal e corrupto. A igreja, ela é a porta-voz das boas novas do Evangelho do Reino do Céu. Amado, um exemplo aqui para você fixar. O escafandrista, ele vai ao fundo do mar, é aquele profissional que procura riquezas no fundo do mar. Então ele vai no fundo do mar e lá ele usa o seu instrumento, a sua ferramenta para ele cavar, para ele tirar algo precioso, mas ele logo volta à superfície. Assim temos que ser nós. Nós temos que ir ao mundo, buscar as pedras preciosas que são as almas, mas voltar para respirar, para vir à tona, e assim nós vamos chegar naquelas perguntas de fixação para a revisão do nosso conhecimento. Você entendeu muito bem todo o nosso discorrer até chegar a esse item final? Então entenda, amados, porque são 3 perguntas aqui que eu vou colocar nos comentários para você exercitar ao longo da semana junto com o devocional. Fale sobre a inevitabilidade da nossa influência sobre os outros. Você vai falar dessa inevitabilidade, uma coisa que você não pode evitar, é a influência, tanto dar como receber. Segundo, quais são as áreas da vida em que exercemos influência? Nós falamos das áreas, na área do lar, nós falamos na área do negócio, nós falamos na área da escola, nós falamos na área da igreja, nós falamos na área da sociedade. E discuta a nossa responsabilidade no tocante à influência que exercemos sobre os outros. Você pode criar um debate na sua célula, você pode criar um debate com os seus amigos, você pode criar um debate na família e trazer esse apontamento. Olha que tipo de influência. Existe até alguns estudiosos, cientistas que falam que nós somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas de cada um de nós. Então pense nisso, amado, porque você está formando ou já formou a sua rede de relacionamento e de certa forma é influenciada por ela. E lembre-se da frase que nós sempre procuramos apresentar aqui no fim de cada aula. Lembre-se da corrente do cuidado, aonde quem cuida precisa ser cuidado. E a frase de hoje que eu quero deixar para a vossa reflexão é: oriente-se sobre os níveis de influência, sabendo que nós recebemos e exercemos influência para as pessoas, que por sua vez podem motivar ações de transformações no meio à nossa volta. Então, amado, guarde isso, lembre-se disso, você exerce, você recebe influência, e isso pode motivar pessoas nas suas tomadas de decisões para depois elas realizarem determinadas ações no meio em que nós vivemos. Quer ter paz com Deus? Faça a vontade do Mestre. Seja esse influenciador, assim como o apóstolo Paulo afirmou: sede meus imitadores como eu de Cristo Jesus. Amém? É verdade, meu amado? Amém, né? Não podemos ser, como cristãos, agentes secretos, né? 000. Agentes secretos e bem escondidos, né? Na verdade, o que recebemos do Senhor, nós temos a necessidade, a prioridade de ensinar a outros. A palavra do Senhor nos fala isso. Nós estamos aqui, já somos conhecedores da misericórdia do Senhor, do seu eterno amor por nós. Então nós precisamos transmitir isso para outra pessoa. A nossa influência é para levar mais vidas a alcançar o reino de Deus, né? Então esse é o propósito das nossas vidas diante de Deus. Sermos influenciadores dos princípios cristãos e não sermos influenciados pelo mundo. E não sermos agentes secretos, não realizando aquilo que Deus
tem pedido de nós e tem permitido que sejamos capacitados a fazer, influenciar a outros para alcançar a salvação. Isso. Eu quero deixar aqui só um abraço aqui para não passar aqui desapercebido. A nossa irmã Olinda, um forte abraço, nossa irmã. A nossa irmã Leci, que sempre está conosco. Isso, amém, irmã Leci. A minha esposa Michele, isso. Que Deus te abençoe. A nosso irmão Alisson, que está conosco aqui nos auxiliando. E todos os nossos irmãos que estiveram conectados de forma direta e indireta, compartilhando essa live. Quero deixar um abraço aqui para minha irmã também. Está lá no serviço, ela está aqui assistindo. Bom trabalho para você, minha irmã. Fico feliz de você estar aqui assistindo a nossa EBD. Que a graça do Senhor esteja com vocês, com todos aqueles que estão aqui conosco e aqueles que ainda serão alcançados por essas palavras. Não deixe de compartilhar essa live vai ficar na disposição aqui na página da igreja. Você pode entrar aqui, compartilhar e levar ela a todos aqueles que você quer influenciar. Como o Ivan disse, nós como evangélicos cristãos, nós temos que ser influenciadores na vida daqueles a qual estão à nossa volta. Então nós temos que levar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Fique na paz, semana que vem estaremos de volta. Agradeço a cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.